Olá, pessoal! Este é o episódio 2 do podcast Prazer Eu, escrito e apresentado por mim, Dani Calaça. Antes de escutar este episódio, eu sugiro que você ouça o episódio 0. Lá eu conto um pouco sobre a história deste meu novo projeto e do que você pode esperar encontrar por aqui. Gostaria de começar agradecendo a todas e todos vocês que tiraram um tempinho para me ouvir e ainda mais aquelas sentiram de me mandar uma mensagem com feedback sobre o podcast. Eu peço licença que eu já vou usando o feminino quando me direcionar a vocês, porque a grande maioria do meu público, que sim, aparentemente eu tenho um público, e ele é feminino. Eu fiquei imensamente feliz e grata ao ver as mensagens de vocês. Pessoas que há tempos eu não falava tiveram a consideração de falar comigo e me desejar apoio. Outras disseram que se identificaram muito com as minhas palavras. Eu quero agradecer, de coração, a todas vocês e todos também, apesar de ter sido menor o público masculino. Mas eu tenho certeza que ter escutado meu coração para iniciar esse projeto já está trazendo bons frutos e espalhando boas sementes. Então, por favor, quem sentir de mandar mensagem, me manda, tá? Não precisa ficar tímida, não. Vamos então ao episódio 2. Acima do medo, coragem. Neste episódio, eu quero falar um pouco sobre coragem. Muitas pessoas que vieram falar comigo me disseram o quanto fui corajosa ao compartilhar minha história. Muitas pessoas se referiam à minha coragem. E, de fato, há muita coragem nas escolhas que tenho feito, eu admito. Pode até parecer, para quem está aí me ouvindo, que eu sou uma pessoa extremamente destemida na vida, que eu não tenho medo de me arriscar. Mas, na verdade, é o oposto. Ou melhor, costumava ser o oposto. Eu sempre fui muito medrosa. Muito mesmo. Eu, desde criança, fui muito tímida. Nunca gostei de chamar a atenção das pessoas ao meu redor. Eu queria passar despercebida. Não queria que as pessoas me notassem por medo da exposição e do julgamento alheio. Eu tinha muito medo de ser julgada e precisava muito da validação das pessoas para me sentir bem. Com o tempo, já adulta, eu comecei a entender que tudo isso não passava de baixa autoestima. Há pouco mais de um ano, eu comecei a sentir que precisava lidar melhor com esse medo. Eu não podia deixá-lo me dominar. Lembro de algo que me marcou na época. Eu estava ouvindo um podcast que gosto muito, e ele mencionava uma minissérie da Netflix que se chama Keep Breathing, do inglês, e que foi traduzida para o português como Respire. A minissérie é sobre uma jornada de uma mulher que sofre um acidente de avião, e é a única sobrevivente. O avião cai no meio de uma floresta, e ela precisa tentar sobreviver e conseguir ajuda para sair dali. São apenas 6 episódios, mas foram intensos para mim. Enquanto a personagem principal, Liv, ia traçando uma jornada interior, lidando com seus próprios medos e traumas do passado, eu também comecei a lidar com os meus medos. E entendi que era hora de me libertar deles. Mas assim como para Liv foi uma jornada intensa, me libertar dos meus medos também tem sido. E não quer dizer que cheguei num ponto final e estou bem resolvida com todos eles. Claro que não. De vez em quando eu recebo as visitas deles me dizendo: tu tem certeza que isso vai dar certo? Não é melhor ficar onde você já sabe que é seguro? Vai se arriscar mesmo? E se tudo der errado? Mas foi justamente aí meu ponto de virada. Eu entendi que o medo vai sempre estar presente, em maior ou menor medida. Eu não vou eliminá-lo da minha vida, nem quero. Afinal, ele existe de alguma forma para me proteger de situações que ele considera perigosas. Só que às vezes, muitas vezes, as situações são perigosas só na realidade que a nossa mente cria, e não na realidade concreta. Então, é preciso enfrentá-lo. Por exemplo, sobre esse podcast. Quando eu já estava com tudo pronto para publicá-lo e divulgá-lo, me veio o seguinte pensamento: você tem certeza que quer se arriscar? E se ninguém se interessar por ele? E se as pessoas não gostarem? Eu parei um pouco, respirei, entendi que era meu medo. A velha sombra que me acompanha há anos, falando comigo. Então eu respondi: sim, tenho certeza que quero me arriscar. Pode ser que ninguém se interesse pelo que eu tenho para falar, mas só há uma maneira de saber: me arriscando. Eu posso continuar minha vida do jeito que é, e nunca compartilhar com as pessoas minhas ideias, ninguém nunca vai saber. Mas eu posso compartilhar e descobrir um caminho ainda não desbravado por mim. Eu posso me arriscar nessa nova experiência. Se ninguém gostar, tudo bem. Meu objetivo não é procurar a validação a partir das pessoas, é compartilhar meus sentimentos, emoções e reflexões. Algo me diz que nem todas as pessoas vão gostar, mas que muitas outras vão. E é isso que importa.
Eu só vou poder encontrar essas pessoas que se conectam comigo se eu me arriscar. Do contrário, nunca vou saber como é ter a experiência de ter um podcast. Do contrário, eu talvez nunca encontre a minha tribo. E foi assim que eu venci, entre aspas, o medo. Eu resolvi substituir o medo pela curiosidade, por vontade de ter experiências que eu nunca tive, por vontade de me arriscar. E se ninguém gostasse, qual seria o problema? Eu teria tido toda a experiência de aprender a gravar um podcast, de editá-lo, publicá-lo. Eu já saí ganhando, ganhei uma experiência nova para minha vida. Eu teria que lidar com a frustração de não ter encontrado ninguém que se conectasse comigo, mas e daí? Qual o problema de se frustrar? A gente precisa aprender a lidar melhor com as frustrações. Em certas situações é melhor se frustrar do que não se arriscar. A vida não é só feita de satisfação. Está tudo bem. Isso também é aprendizado. Então, nesse momento da minha vida, com todas essas mudanças que mencionei no episódio 1, eu estou extremamente curiosa. Eu quero ter experiências que ainda não tive. Eu quero me arriscar, mas com certa segurança, claro. Outro exemplo. Eu larguei a segurança que eu tinha no emprego público, mesmo sem ter outro emprego já estabelecido. Mas por que eu fiz isso? Porque foi possível fazer. Porque a vida me permitiu fazer essa escolha. O que estava me mantendo ali, nos meus últimos meses de trabalho, era essa tal segurança do emprego público e saber que todo mês meu salário cairia na conta. Só que eu parei para refletir que eu tinha certos privilégios, digamos assim, e que eu poderia aproveitá-los para sair daquela situação desgastante. Com o meu trabalho, ao longo dos últimos anos, eu consegui acumular uma reserva de emergência que me permitia abandonar meu emprego por um período. E se era uma reserva de emergência, eu considerei que aquela situação era uma emergência e eu poderia usar esse dinheiro para me reorganizar profissionalmente fora do meu antigo ambiente de trabalho. Eu fiz esta escolha. Foi fácil? Claro que não. Foram semanas de insônia, semanas tendo pesadelos relacionados ao voltar para o trabalho, até que eu entendi que eu poderia fazer uma escolha mais saudável para mim. Eu sei que isso é um privilégio. A maioria dos trabalhadores brasileiros não tem essa opção, infelizmente. E por isso que muitas vezes aceitamos condições indignas de trabalho. Mas eu tinha escolha, e fiz. E isso é que é um lembrete para outras pessoas que, como eu, podem fazer escolhas desse tipo. Eu achava que só poderia sair do emprego quando eu tivesse outro, porque eu não conseguia aceitar a possibilidade de que, mesmo que por um período, meu companheiro precisasse contribuir mais financeiramente nas contas de casa, mesmo sendo possível financeiramente para nós dois. Entendi que eram rótulos que eu mesma criei, e estava na hora de revê-los. Então, sim, mudanças vão exigir sacrifícios, mas eles podem ser mais leves do que os fardos pesados que andamos carregando. Pelo menos para mim tem sido, viu? O medo ainda bate na minha porta, mas eu troco uma ideia com ele e a gente se entende. Coragem é uma palavra que vem permeando o meu ano. O universo vem me dizendo isso de inúmeras formas, através de sonhos, sincronicidades e situações. 2024 começou com a minha psicóloga me desejando coragem e citando um trecho de um texto de João Guimarães Rosa, que é o seguinte: o que a vida quer da gente é coragem. Recentemente eu descobri que essa palavra, coragem, vem do latim e pode ser traduzida para agir com o coração. E fez muito sentido para mim. A partir daí, percebi que um dos meus aprendizados nessa existência é aprender a viver com coragem, a colocar em ação o que o coração fala. Acredito e confio que estamos nesse mundo para nos desenvolvermos em diversos sentidos, individualmente e coletivamente. Estamos na vida, na nossa jornada de individuação, de encontro com o nosso self, ou nosso eu, como eu expliquei no episódio 0. Nessa jornada, o intuito é nos encontrarmos, florescermos a nossa essência maior. E isso pode ser feito através do entendimento de nossa alma. Ela sabe os caminhos que precisamos percorrer. Estamos na vida para desenvolver habilidades que ainda não temos e para potencializar as que já temos. Estamos na vida para aprender a dialogar com nossas sombras. Somos todos feitos de sombra e luz. E como costuma dizer a astróloga Julie Marie, o desejo da sombra é se tornar luz. As nossas sombras revelam o que precisa ser aprimorado em nós. Os nossos medos revelam que feridas precisam ser cicatrizadas ou curadas. Dialogue com seus medos, com suas sombras. Elas têm muito a nos ensinar. Foi dialogando com minhas sombras e medos que descobri minha coragem. E é dialogando com meu coração que descubro meus propósitos nessa vida, nesta encarnação. O
que você faz com facilidade que nem percebe que é uma habilidade? O que você gosta de fazer que nem vê o tempo passar? O que aquece seu coração? Essas são algumas perguntas que podem te ajudar a encontrar o seu caminho ou os seus caminhos na vida. Eu vou revelar algo para vocês que eu nunca tinha revelado para ninguém. Eu guardei só para mim durante muitos anos, até que este ano eu tive coragem de compartilhar com algumas pessoas. Quando eu era criança, eu acho que por volta de uns 8 ou 10 anos, eu tinha um sonho, que eu achava muito bobo. Eu queria ser escritora. Eu sempre gostei muito de ler e ainda mais de escrever. Na infância, eu carregava um diário comigo, onde eu anotava coisas banais do dia a dia e meus sonhos. Eu já sonhava bastante desde criança. Mas toda vez que esse pensamento de ser escritora vinha à minha cabeça, eu pensava, mas quem vai me ler? Quem vai publicar algum livro meu? Quem sou eu na fila do pão para escrever um livro? Era a sombra da baixa autoestima e da necessidade de validação externa que já me acompanhava. Eu escutava bastante essa voz. E por isso nunca tive coragem de dizer a ninguém que eu tinha um sonho de escrever um livro. Até que a adolescência chegou, eu fui drenada pelos estudos e joguei meus diários no lixo. Afinal, eu pensava, isso só me faz sonhar, não me leva a lugar nenhum. E esqueci a ideia de ser escritora. Esqueci mesmo. Eu não lembrava desse sonho até este ano. Eu estava de férias, viajando, escutando um podcast, quando algo que escutei me fez lembrar que um dia sonhei em ser escritora. Fiquei chocada que eu havia esquecido. Na viagem eu tinha levado um caderno, porque eu queria retomar minhas escritas de diário. Vinha sentindo essa necessidade, mas eu não lembrava do desejo de escrever um livro. E aí nas férias, minha escrita fluiu muito naturalmente. Eu estava com tempo e inspirada, né? E ao reler minhas escritas, eu me emociono tanto, que percebi que isso era uma habilidade minha, algo inato que eu não reconhecia. Mas eu finalmente me dei conta que tenho um talento para a escrita, que nasceu comigo, uma habilidade que faço sem esforço, que me faz passar o tempo e nem perceber. Eu já tinha notado que ao compartilhar alguns dos meus textos com outras pessoas, elas impressionavam um pouco, como se não esperassem isso de mim. Foi aí que eu fui ligando os pontos e entendendo que nem todo mundo tem essa habilidade. Era algo meu, fluido, e que me faz muito bem. Então eu finalmente aceitei que sim, já sou uma escritora, apesar de não ter nenhum livro publicado ainda. E hoje acredito que sim, eu posso escrever um livro. E foi assim que encontrei um dos meus caminhos da vida. E este podcast nasceu com o intuito de compartilhar um pouco da minha escrita com vocês. Eu tenho outros sonhos, outros caminhos que meu coração tem me apontado, mas revelarei quando for a hora. Ainda sobre os nossos propósitos da vida, a vida quer que tracemos o caminho da individuação, que exerçamos a nossa potência. Escute os sinais, veja o que os medos te apontam, o que as sombras te indicam, mas, sobretudo, sinta pelo que seu coração vibra, o que o aquece, quais seus dons e talentos. Na dúvida, comece pelo que você faz com facilidade. Na dúvida, comece pelo prazer, pelo que te faz bem. E se você não sabe, ainda é tempo de descobrir. Não vamos desperdiçar a vida. Ela quer que sejamos felizes, prósperos e leves. Se está pesado, reveja suas escolhas. Eu demorei 31 anos para entender isso, mas estou aprendendo, diariamente, com minhas sombras e minhas luzes, com minhas falhas e minhas habilidades, com medo e coragem, que a vida pode sim ser leve e prazerosa. Vamos agora à parte astrológica da questão, como eu prometi no episódio inaugural. O episódio 1 foi postado numa lua minguante leão. E no mesmo dia da postagem, eu vi uma frase no Instagram da astróloga Isabela Mesadri sobre essa lua, que conecta bem o episódio 1 com este de hoje. A frase é a seguinte: eu escolho liberar tudo o que me impede de direcionar meu foco para aquilo que nasci para realizar. Vocês percebem a conexão? Eu só estou conseguindo construir esse podcast, me dedicar à escrita, porque agora eu tenho tempo. Tempo para direcionar meu foco para o que meu coração deseja, para aquilo que nasci para realizar. Em novembro, nós estamos na lunação escorpiana, que se iniciou no dia 1º, quando a lua entrou na sua fase nova. Uma lunação dura cerca de 28 a 29 dias, que é o tempo que a lua leva para dar uma volta completa ao redor da Terra. E cada lunação é regida por um signo do zodíaco. A lunação passada foi a de Libra e agora estamos na de Escorpião. Então, o que a temporada escorpiana nos fala?
Escorpião é signo de água, relacionado às emoções. Ele é muito conhecido por revelar nossas sombras, por nos levar a lugares escuros, que não gostamos muito de habitar, mas que se faz necessário para o nosso crescimento. Como eu expliquei ao longo do episódio, visitar nossas sombras é necessário. Elas querem se tornar luz. Elas querem nos dizer como acessar nosso potencial escondido. E a temporada escorpiana é um ótimo momento para isso. Estamos com os astros alinhados para mergulharmos em nossas profundezas, largarmos o que não faz mais sentido e renascermos das cinzas, como a fênix, a ave mitológica relacionada ao signo de Escorpião. Tem uma frase atribuída a Freud que diz assim: de suas vulnerabilidades virão a sua força. É isso que Escorpião nos propõe. Escorpião também nos mostra que nossa transformação acontece no encontro com o outro, pois geralmente é através dos encontros que nossas sombras se mostram, né? Jung propõe que nossas sombras são aspectos ocultos da nossa psique, estão no nosso inconsciente e geralmente as projetamos nas outras pessoas. Quando nos sentimos incomodados com alguém, é porque estamos projetando nossa sombra naquela pessoa. Pode ser que estejamos reconhecendo naquela pessoa algo que reside em nós e não aceitamos. O incômodo com o outro pode ser uma oportunidade de reflexão interna e crescimento pessoal, ao mesmo tempo que o encontro com o outro pode potencializar nosso poder, nossa habilidade, nossa força. Por exemplo, eu dividir meus pensamentos com vocês através do podcast me oportuniza trocas com outras pessoas que antes eu não teria. Muito do que compartilhei com vocês aqui hoje surgiu após reflexões de encontros com algumas pessoas, reflexões sobre os feedbacks que alguns me deram. Por isso eu repito, compartilhem comigo, se sentirem, o que acharem, o que pensaram. Isso cria uma rede de trocas, uma corrente de pessoas que se conectam com energias similares. Quando a energia é boa, isso vai mudando aos poucos a energia ao nosso redor, na nossa casa, na nossa vida, no nosso planeta. E isto tem tudo a ver com a lua de hoje. Mas antes de falar da lua de hoje, eu quero dar uma breve explicação sobre os signos. São 12 signos do zodíaco e cada um tem um oposto complementar. Por exemplo, Aquário é signo de ar e o seu oposto complementar é Leão, que é signo de fogo. O signo solar é o signo que as pessoas geralmente sabem que tem. Eu sou pisciana porque o meu sol estava em peixes quando eu nasci. Quem nasce agora em novembro, a depender da data, é do signo de Escorpião, porque o sol está nesse momento em Escorpião. Dessa forma, quem tem o Sol em Aquário tem, digamos assim, Leão na sua sombra, porque eles são complementares. Em essência, as características do nosso signo solar representam nossas forças, as qualidades claras que possuímos. Por outro lado, as virtudes dos signos que estão na sombra são aquelas que precisamos desenvolver e trazer à luz para alcançar nossa melhor versão. Espero que tenha dado para entender. O objetivo é mostrar que essa dicotomia de luz e sombra está presente na astrologia, assim como em nós. Por isso, a astrologia é uma ferramenta importante de autoconhecimento. Voltando para a lua de hoje, ela está na sua fase crescente no signo de Aquário. A lua crescente traz uma energia de expansão, de movimento, de início. Ela está crescendo e logo atingirá o seu ápice na lua cheia. A lua crescente também pode ser representada pelo arquétipo da menina. Uma menina que quer desbravar o mundo, que tem curiosidade pela vida, que quer ter novas experiências. É um ótimo momento para semear sonhos, iniciar projetos, colocar em ação aquilo que seu coração pede. Olhar para o mundo com curiosidade. É tempo de semear o que você quer ver se expandindo, crescendo, florescendo. Já Aquário é um signo que traz uma energia de originalidade, autenticidade e criatividade. Enquanto o Leão é um signo que traz mais um aspecto individual, Aquário nos convoca para olhar para o coletivo, se engaja em aspectos mais amplos que envolvem a coletividade. Assim, a lua crescente em Aquário é um excelente momento para iniciar projetos originais, autênticos, individuais ou coletivos. As mudanças, quando acontecem no indivíduo, reverberam no coletivo e vice-versa. Se criamos uma corrente que cada pessoa passa a emanar luz, coletivamente o mundo passa a ser um lugar de mais luz, prosperidade e amor. E quando nos reunimos em prol de um bem comum, potencializamos a energia individual em uma grande energia coletiva, criando uma rede de trocas, uma corrente de pessoas que se conectam com energias similares. E essa energia tem o potencial de mudar a energia ao nosso redor. Resumindo,
A lua crescente aquário, na alunação escorpiana, nos convida a olhar para nossas sombras e nos libertar delas, trazendo a possibilidade de alinhar a transformação interna com a busca por uma vida mais livre, não só individualmente, mas coletivamente. É tempo de deixar fluir a liberdade e a originalidade que flui no coração. É tempo de entender que a transformação se inicia dentro de nós e se expande para todo o planeta. Somos seres únicos conectados a uma rede muito maior, que Jung chamou de inconsciente coletivo. Para finalizar, eu quero compartilhar um texto escrito por mim. Este ano eu participei pela primeira vez da Assembleia Chucuru, que é um encontro anual que acontece no município de Pesqueira, aqui em Pernambuco, nas terras dos indígenas da etnia Chucuru. Essa assembleia reúne indígenas e não indígenas, em prol de trazer visibilidade para os conhecimentos dos povos originários e para as lutas do povo Chucuru. É um grande momento de celebração, algo muito lindo de se experienciar. O povo Chucuru passou por um processo de retomada de suas terras, e nesse processo o seu líder, o cacique Chicão, foi assassinado. Desde então, há 24 anos, acontece anualmente a Assembleia, também como forma de lembrar ao povo que, apesar das violências sofridas, a luta continua. E um dos lemas do povo Chucuru é o título desse episódio: Acima do medo, coragem. Dito isto, vou compartilhar o texto que escrevi durante a Assembleia, uma forma de reunir brevemente todos os sentimentos que ebuliam de mim naquelas terras sagradas. Movimento. Ação. Escrevo como uma forma de assentar meus inúmeros pensamentos e como uma tentativa de conseguir manejar as emoções e sentimentos que me atravessam desde que pisei em solo chucuru. Ancestralidade e espiritualidade, palavras que ecoam no meu coração e na mente, ecoam em mim. Observar a forma como o povo chucuru vive a espiritualidade como parte indissociável do ser humano me fez me conectar ainda mais com a minha espiritualidade. E da mesma forma que eles realizaram a retomada de suas terras, sinto que cada vez mais retomo a consciência cósmica, a consciência do meu poder enquanto ser espiritual e como essa retomada me auxilia nas escolhas dos caminhos a seguir. Há muito dentro de mim, ainda a ser elaborado, mas o coração e a espiritualidade me dizem que há de ser leve, que estou aprendendo a largar os pesos, que a retomada já começou, antes mesmo de ter consciência que é uma retomada e não um início. O universo diz: comece, ação, agora. Realize seus desejos, sonhos, projetos, realize. E escrever é um desses projetos. É uma necessidade, uma forma de me curar, uma forma de arte, uma forma de reencontrar a Dani que podei há algum tempo, por priorizar uma outra forma de entendimento sobre a vida. Há muito para se assentar dentro de mim. Mas não precisa ser tudo agora, nem hoje, nem amanhã. Que seja no tempo que eu conseguir. Há de ser leve. 19 de maio de 2024. É isto. Eu espero que minhas palavras e reflexões tenham chegado bem até você e tenham te permitido mergulhar em suas próprias reflexões. Espero que você possa ter se permitido sentir o que quer que seja que seu coração transbordou aí. Obrigada por chegarem até aqui. Foi um prazer compartilhar com vocês um pouco de mim. Antes de ir, um aviso. Esse podcast não tem uma periodicidade programada. Os episódios vão nascendo conforme o ritmo do meu coração e do meu tempo interno, alinhado com o tempo externo. Inicialmente, eu não pretendo publicar nenhum outro episódio em novembro e ainda não tenho data em mente para um próximo. Talvez em dezembro eu suma um pouquinho para organizar algumas questões pessoais. Mas quando sair qualquer novo episódio, eu aviso lá no Instagram. Então, quem ainda não me segue, segue lá no @prazereudani. Através do Instagram, você pode me mandar mensagens, podemos trocar ideias ou também através do e-mail que está na descrição do episódio. Compartilhe este episódio com alguém que você acha ou sente que pode gostar dele, alguém que você pensou escutá-lo. Vamos expandir nossa rede. Até breve. Prazer. Eu.